Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 62. Onde está o seu coração, querido irmão? Onde você tem colocado seu coração, sua vida? Vamos meditar sobre isso. Onde deve estar o coração de um verdadeiro cristão? Salmo 62. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra do Senhor nessa noite? A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os seus momentos, ó povos. Derrame diante dele o seu coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados, e as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Pai querido, Pai celeste, nos reunimos mais uma vez em Teu nome para Te adorar, para Te exaltar, para termos comunhão com Teu povo, ó Pai querido, elevarmos nossos corações, nossas vidas diante do Teu trono da graça. Abrimos a Tua santa palavra para ler e neste momento, ó Deus, que vamos meditá-la, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha guiar, ó Deus, nossos pensamentos, nossas vidas a compreender a Tua vontade e o Teu querer. E que a Tua palavra nesta noite, Senhor, venha, ó Deus, atingir cada vida conforme o Teu bom propósito. Assim que nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, queridos irmãos. Onde você tem colocado a sua vida, onde você tem colocado o seu coração. O Salmo 62, ele é um salmo que é mencionado lá em Mateus por Jesus Cristo. Mateus 6, 27, fala sobre não andem ansiosos com coisa alguma. É um salmo que nos menciona, nos faz lembrar do Salmo 62, que quando Jesus está ali conversando com seus discípulos e falando com seus discípulos, para eles não viverem ansiosos, não viverem colocando suas vidas, seus corações, as suas mentes em coisas que eles não conseguiriam resolver. E aqui no Salmo 62 nós vemos isso. O salmista, usando de uma composição poética, de uma música, nos mostrando que o coração do cristão tem que estar em Deus e somente em Deus. Amém? Fala comigo nessa noite. O meu coração está em Deus e somente em Deus. Que essa seja a verdade da sua vida. Coloque o seu coração em Deus. Coloque o seu coração no Senhor. Ele fala isso no verso 1, no verso 2. Ele fala isso no verso 5. Ele fala isso novamente no verso 8. Então nós vemos que é a expressão que o salmista está dizendo. Descansa em Deus. Descansa em Deus.
Para de lutar com as suas forças. Para de querer achar jeitinhos humanos para querer ter soluções. A solução para a nossa vida é uma solução espiritual. Para tudo na sua vida, a solução é espiritual. Para todas as coisas. Um problema de saúde, é Deus que te cura. Amém? Um problema financeiro, é Deus que abre as portas. É Deus que vai fazer os teus caminhos prosperarem. Um problema no casamento, é Deus quem vai trazer harmonia, vai fazer o amor brotar, vai fazer com que as coisas ruins sejam apagadas e você possa viver o novo de Deus. Descansa em Deus. Problema com o filho, coloca o teu filho ali em Deus. O único lugar que você pode colocar o seu filho verdadeiramente é em Deus. Se o seu filho estiver em Deus, o resto está tudo resolvido na vida dele, amém? A gente tem uma mentalidade muito pregada na terra, então a gente quer fazer com que os meninos estudem, que os meninos vençam na faculdade, façam alguma coisa, mas aonde os nossos filhos precisam estar? Em Deus. Porque se está em Deus, as outras coisas vão ser solucionadas, irmãos. Não tem outra solução para a minha vida e para a sua vida que não virá das mãos de Deus, da graça de Deus. Então, o Salmo 62 nos desafia a confiar única e exclusivamente em Deus. Então, confie única e exclusivamente em Deus. Quem que você tem nessa vida? Deus, somente Deus. Ah, não, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, eu tenho meu irmão, eu tenho um trabalho, eu tenho meu marido, tenho minha esposa. Não, você tem Deus na sua vida, amém? Quem tem Deus vence nesse mundo. O que você precisa no ano de 2024? Você precisa de Deus todos os dias na sua vida. Deus vai estar lá. Agora a pergunta é, você vai colocar a sua confiança nele? Você vai acordar, você vai orar? Ah, pastor, estou passando uma situação difícil. Então, ora mais. Acorda às 5 horas da manhã e fica lá orando. Não, mas está mais difícil, acorda 4 horas da manhã. Ou então faz igual Martinho Lutero, que ele falava, às 3 horas da manhã ele se levantava porque haveria um dia muito difícil para ser vivido. Amém? Porque a solução para mim e para você vem do Senhor. O Salmo está nos dizendo isso. Olha as expressões que ele diz. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. O mundo pode querer te abalar, o governo pode querer te abalar, as notícias ruins podem querer te abalar, mas se você está em Deus, fala comigo, jamais serei abalado. Fala comigo de novo. Jamais serei abalado. Mas a pergunta é, você vai se colocar em Deus? Você vai confiar nele? Você vai descansar nele? Você vai se refugiar nele? É Deus, somente Deus que pode te dar essa segurança. Somente Deus. Eu era pastor lá em São Paulo, na Vila Brasilândia. Alguns irmãos vão ficar meio bravos com o que eu vou falar aqui, mas eu preciso contar esse testemunho. Aí lá tinha um diácono. Aí esse diácono foi, trocou de carro novo, zero, em São Paulo. Aí a gente estava lá na porta, tal. Aí um irmão virou e falou assim, quanto que fica o seguro do seu carro? Aí ele falou assim, de graça. Como assim? Quem segura e guarda o meu carro é Deus. E aí, como é que está a sua fé? Você paga seguro de carro? Eu pago. Antes de você falar qualquer coisa, eu pago. Você paga previdência? Eu pago. Pode ficar tranquilo que eu estou pagando. Entendeu? Você paga seguro de vida? Eu pago seguro de vida também. Não estou no nível espiritual desse irmão lá de São Paulo, não. Mas eu ficava assim, impressionado de ver. Comprou o carro da esposa. A esposa, não, vamos colocar no seguro. Não precisa de seguro. Se roubar é porque Deus quis.
Se bater, é porque Deus tem um propósito. E se é para ficar sem carro, é porque Deus quer nos ensinar algo. Que qualidade de fé diferenciada. Diferenciada. Ele aprendeu nisso, que com Deus ele jamais será abalado. Amém, irmãos? Amém? Nossa, eu estou arrumando encrenca para mim, viu, irmãos? Diretor nacional da Liberty Seguros é daqui da igreja. Ainda bem que já me ouviu pregar esse testemunho aqui. Daí tem a irmã aqui que também vende seguro. Tem um monte de gente aqui na igreja que vende seguro. Compre o seguro dos irmãos, viu, irmãos? Mas, entenda, que teve uma vez uma irmã que perdeu o carro, roubaram o carro dela, ela não recebeu do seguro. E ela ficou nervosa, e aquele negócio virou um problemão para a vida dela. E eu tenho aprendido algo na minha vida, queridos irmãos. Tudo que vier sobre a minha vida e sobre a sua vida é permissão de Deus. Amém? Por isso que eu e você precisamos confiar plenamente em Deus. Quem confia em Deus jamais será abalado. Vamos falar juntos? Quem confia em Deus jamais será abalado. Ei, prova de fé para 2024, amém? Que a sua fé esteja em Deus e você confie no Senhor. Ele vai te dar paz, Ele vai te segurar, Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar. Ó, outra lição que esse texto aqui nos diz, queridos irmãos, que o único lugar aonde eu e você vamos ter descanso para a alma é em Deus. O que é descanso para a alma? O que é descanso para a alma? Paz. Olha o que ele diz. Versos 3 e 4. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-los de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Então todo mundo que está ao redor, ele não tem um amigo. Ixi, é ruim, né? Você descobrir que você não tem um amigo. Mas eu tenho um amigo mais chegado que o irmão, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus é o grande amigo. É o grande amigo. Coloca nas mãos dele, descansa a tua alma, amém? Ele vai cuidar, ele quem cuida do teu amanhã. Lá em Mateus, ele fala assim, olha os lírios do campo, nem Salomão teve as vestes dele. Olha lá os pardais, ninguém tem que alimentar eles, Deus cuida deles todos os dias. É esse Deus que está sobre nós, é esse Deus, então descansa em Deus. Deixe Ele te abençoar, te guardar. Então, queridos irmãos, mesmo quando você não perceber, porque às vezes a gente associa estar com Deus é estar em paz, é estar sem problemas. Oh, gente, que erro! Que erro! Por que você acredita nessa mentira? A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o que ela fala para a gente? É um problema atrás do outro, não é não? Do Gênesis ao Apocalipse é um problema atrás do outro. É uma mulher que não escuta Deus, é um homem que não se posiciona, é um filho desobediente que mata o outro. É um problema atrás do outro. E vai seguindo a história. Vai seguindo a história. É o povo se voltando contra Deus. É o povo querendo, não, nós vamos derrubar Deus, nós vamos ficar acima de Deus. É um problema atrás do outro. E o que eu e você precisamos entender? A nossa paz não vem de não ter problemas e dificuldades. A nossa paz vem de Deus, o Deus que é poderoso, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está assentado
no trono da graça, no trono do céu, e nada pode abalar a ele. Então a sua paz é Cristo. A sua paz não é ausência de dificuldades. Fala isso comigo hoje. A minha paz não é a ausência de problemas. A minha paz é Jesus. Jesus é a sua paz. Então, quando tiver assim, ó, tudo derretendo ao seu redor, você não se abala. Amém? É isso que eu desejo para você. Amém? Mesmo que tenha um monte de gente falando mal, um monte de gente inventando história, não sei o quê, você está em paz. Amém? Porque você está com o seu coração em Jesus. O que eu e você precisamos fazer para ter o coração em Jesus? A regra é simples. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Jejue. E quando estiver no meio das batalhas, no meio das dificuldades, pensa aqui comigo. Quando Jesus foi tentado? Quando ele estava orando, jejuando, não? Não é não, irmãos? Então, quando você está buscando mais a Deus, o inimigo vem querendo sorrateiramente criar confusão, criar problema do teu lado, mas o que você faz? Você sai da palavra? Não, amém? Jesus saiu da palavra? Não, ele usou a palavra. Usou a palavra. Então usa a palavra. Vive na palavra. Deus está com você nos momentos das suas angústias, amém? Amém? Você pode confiar no Senhor, no Deus dos exércitos. Você pode confiar no Deus Todo-Poderoso. Aprenda uma coisa também no Salmo 62. Olha que interessante é isso. O que é a vida? Você já parou para pensar? Sabe aquele problema que você tinha o ano passado? Que você ficou umas noites até sem dormir o ano passado? O que era aquele problema depois de um ano? O que era? Hoje, 2024, o problema de 2023. Pensa comigo lá o problema lá de 2020. Lembra lá do problema lá de 2020? Que iniciou lá em março, abril? Lembra, irmã Tereza? Teve que fechar tudo, não podia nem abrir nada, lembra? Ficou lá atrás, não ficou? E a gente ficou assim, como que vai ser? E agora, o que vai acontecer? Não era? Você não estava preocupado assim? E agora? Sabe por quê? A vida, ela não é estática. A vida é transitória. A vida é transitória. Não há mal que não tenha fim. Amém, irmãos? Não há mal que não tenha fim. Agora, existe algo que você não pode permitir diante das coisas e da transitoriedade da vida e diante das circunstâncias da vida. Você não pode perder a sua confiança, a sua fé em Deus. Você tem que viver para Deus. Você tem que confiar em Deus. Olha que interessante, queridos irmãos. Olha o que ele está dizendo aqui. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos, não chegam ao peso de um sopro. Não confie na extorsão, não ponham a esperança em bens roubados. Se suas riquezas aumentam, não ponha nelas a confiança, o coração. Porque tudo nessa vida é transitório. Já teve problema financeiro? Não tem um nascido nesse país que não teve. Pensa nisso. Não teve um nascido nesse país que não teve. Lembra do rei João VI que veio para o Brasil? Veio porque estava com a crise financeira lá. Então não teve um que mora nesse país que não teve crise financeira. Então você está aí desesperado por problema financeiro? Isso é transitório. Fala comigo, transitório. Transitório. Isso vai passar. Isso passa. Está com problema de saúde? Ó, todo mundo fica doente. Mas é câncer. A irmã descansou, está curada. Hoje ela está no reino celestial, louvando a Deus lá. O ano passado ela estava aqui com a gente, louvando a Deus, sentadinha, bem ali que ela sentava. Louvando a Deus. Eu lembro dela.
Ela terminava o culto e falava, nossa, pastor, que palavra tão abençoada, que coisa gostosa. Hoje ela está lá com o Senhor, amém, irmãos? Aqui é tudo transitório. Aqui eu estou aqui nessa noite com os irmãos, daqui a um tempo eu não vou estar mais. Agora a pergunta é, como que nós vamos partir? Como que nós estamos vivendo? A gente tem que viver todos os dias confiando em Deus, amém, irmãos? Vivendo para o Senhor todos os dias de nossas vidas. Viva para o Senhor, sua vida não tem fim. Viva para o Senhor. Não acredita nas propostas mirabolantes que tem neste mundo, porque essas coisas são fugazes. Eu prefiro sempre descansar em Deus. O Salmo 62 é essa proposta, descansar e confiar em Deus, porque essa vida é muito transitória. E a última lição que eu queria deixar aqui para os irmãos, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Olha o que ele está dizendo. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Olha que coisa interessante. Deus está no trono, mas o salmista está falando. Ele fala e eu escuto. Eu ouço, ele nos escuta e ele fala. O salmista termina o Salmo 62 falando que ele tem uma intimidade com Deus. Que nesse ano que tem um dia a mais, que seja um dia a mais na presença de Deus. Amém, irmãos? Seja um dia a mais com intimidade a mais com Deus. Seja um dia a mais de você ter e cultivar um relacionamento mais profundo com Deus. O salmista termina nos desafiando a isso. A que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento pessoal, seja um relacionamento de intimidade, seja um relacionamento que Ele fala e a gente escuta o que Ele tem para nos dizer. Que a gente não tenha o espírito de rebeldia igual Caim teve. Onde está teu irmão, Abel? E sou eu que tenho que saber? Tem muita gente que está respondendo assim para Deus. Sou eu que tenho que saber da vida do meu irmão? Sou eu que tenho que saber das outras coisas? Ah, se Deus perguntasse isso para mim lá naquele dia, eu oro para que eu pudesse responder assim ao Senhor. Senhor, eu não sei onde ele está, mas eu vou procurá-lo e vou falar que o Senhor quer falar com ele. Olha que coisa maravilhosa. Deus queria falar com Abel e o Caim não teve nem percepção disso. Ah, meus irmãos, todas as vezes que se levantar um problema na sua vida, lembre-se sempre, o Senhor quer falar com você, amém? Porque a sua resposta está em Deus, a sua solução está em Deus, a sua paz está em Deus. Então, busque a Ele confiantemente, descanse nele, é Ele que tem a solução. Busque Ele nesse ano de uma maneira bastante profunda e bastante especial, nesse ano de 2024. E lembre-se, as coisas são transitórias. O choro é transitório, né? Não é isso que ele nos fala? O choro pode durar a noite toda, mas o que vem pela manhã? Pela alegria vem. Pela manhã vem a alegria do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então as coisas são transitórias, são passageiras, mas nós vamos passar na presença de Deus todos os dias nesse ano e vamos descansar nele, vamos ter relacionamento profundo com ele, crescer cada dia mais na presença do Senhor. Que o Senhor então te abençoe, te guarde e que você fique firme na presença do Senhor todos os dias. Você está disposto a ouvir o que Deus tem para te dizer nesse ano novo? Ele tem muitas coisas para nos dizer, para nos ensinar. Agora a pergunta é, você vai parar para ouvi-lo? Você vai entrar na presença dele para ouvi-lo? Oh, irmãos, esses momentos são importantes. São os melhores momentos dessa vida, os momentos em que estamos na presença de Deus. Que seja um ano de muito crescimento espiritual.
venha o reino de Deus sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por este salmo tão magnífico, tão profundo, ó Pai, tão revelador, que nos desafia, ó Deus, a essa experiência de intimidade, a esse aprofundamento da nossa fé com o Senhor. Toma, ó Deus, a vida de cada irmão aqui nesta hora, ó Pai. E, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha nos direcionar a esse ano, ó Pai, a te buscar, ó Deus, mergulhar profundamente na Tua Palavra, ó Deus, a orar, ó Deus, de uma maneira cada vez mais profunda contigo, e assim, ó Deus, aprendermos a receber do Senhor a Tua paz, o conhecimento, a sabedoria que precisamos, Senhor. Nos momentos das dificuldades, ó Deus, que a nossa fé não se abale, no momento, ó Deus, das lutas, ó Deus, dos embates desta vida, que o nosso coração esteja em Ti, Senhor. Fortalece cada vida, cada coração nesta hora. É assim que nós oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.